Olá a todos que assistem o meu canal, eu sou o Marcos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, pessoal, vídeo de análise, e hoje com ele um game que eu tô cheio de jogar já, né? Que é a trilogia Assassin's Creed Chronicles. Finalmente, pessoal, chegamos ao fim dessa trilogia, né? Hoje vamos analisar ele, o recém-lançado, dependendo da época que você está assistindo, Assassin's Creed Chronicles Rússia, o game que de todos os três da trilogia era o que mais me atraiu, né? Mas vamos parar de enrolar, né? E vamos ver se esse game realmente vale a pena. Então, vamos nessa. Assassin's Creed Chronicles Rússia é um game no estilo plataforma, desenvolvido pela Climax Studio e distribuído pela Ubisoft, lançado para PC, PS4, Xbox One. E como que é o enredo do game? O game vai se passar em 1918, obviamente na Rússia, que vai se passar durante uma revolução, né? Nosso protagonista é o assassino Nikolai, ele que está no momento que o game se passa fazendo sua última missão, né? Que é se infiltrar na casa da família Tsar e roubar um objeto que é de grande importância em praticamente todo o game de Assassin's Creed, que eu, obviamente, não vou dar spoiler para vocês sobre isso. E mais uma vez, obviamente, também não vai ser nada fácil fazer isso, né? Ele acaba por ver um massacre acontecer bem diante dos seus olhos, com a morte de toda a família Tsar, mas Nikolai consegue pelo menos salvar a princesa, né? E agora ele, além de ter que proteger o artefato, que é de grande importância, vale ressaltar, ele também tem que proteger a princesa Anastasia, né? Que, por sinal, é jogável em alguns momentos do game. E como todo protagonista que apareceu aqui nessa trilogia, né? Eles não tiveram origens aqui no game em si, né? Mas em livros, HQs, jogos e etc., tanto com papéis pequenos quanto com papéis importantes, né? E Nikolai, cara, não é diferente. A primeira aparição dele foi numa HQ chamada The Fall, que aqui no Brasil, né, ficou conhecido como A Queda, e também apareceu numa segunda HQ, que era a continuação da história de The Fall, que seria The Kyne, que em português ficou com uma cadeia. E eu achei todas essas HQs para vocês, pessoal, totalmente em português. Então, para quem quiser saber mais sobre Nikolai, né, é só clicar na descrição e ler os quadrinhos na ordem que eu selecionei aqui para vocês, que vocês ficarão sabendo de tudo e muito mais sobre ele, porque afinal a história do game, apesar de ser a melhor de todos os três, né, ela ainda assim sofre do mesmo jeito, cara. Ela é curta e a maneira que ela é contada, a maneira que ela é apresentada pra gente, né, é parada demais, entende? Então fica um pouco difícil ver uma história assim. Recomendo que vocês leiam as HQs, né? Pelo menos para conhecer um pouco do nosso protagonista, que é bastante legal. Em questão de jogabilidade, como todo mundo sabe, o game em si é um game de plataforma, mas um pouco diferente, né? Porque ele usa uma perspectiva lateral 2D.5 e em alguns momentos é possível usar o fundo do cenário, né? Mais uma vez eu aviso para quem não viu as duas primeiras análises e nem jogou os dois anteriores games, ele é bem diferente dos demais Assassin's Creed, né? Mais comuns. Ele não te dá tanta liberdade de movimento assim, não é mundo aberto como grande parte dos Assassin's Creed é, e como o game ele é um game de plataforma, ele com certeza se torna linear demais, cara. E como de costume, né, no Assassin's Creed e no China eu reclamei que a gente tinha diversos recursos a se usar, né, mas não usávamos, né, a gente só distraía nossos inimigos e saíamos andando sem matar praticamente nenhum. Aqui nesse game em si, o parkour e o modo furtivo, a minha visão, cara, parecem mais presentes, né? A começar pelas zonas escuras, né, onde você poderia se esconder, há menos delas no game, mas em compensação você pode esperar uma luz falhar e tal, e usar isso ao seu favor. Nikolai pode subir em telhados, se esconder em arbusto, túneis e até mesmo usar janelas, mas para mim o melhor recurso desses é a variação de arma de fogo que o game contém, cara. É incrível poder trocar tiros à distância com os caras, né? E o melhor, é possível usar sniper, cara.
é muito bom matar os caras à distância. E claro, isso é útil porque não alerta os restantes dos guardas. Os mapas, como sempre, eles estão pequenos, mas um pouco mais complexos, né? Mas ainda assim não significa que isso tenha interferido na dificuldade. Ainda assim continua um pouco fácil, né? Até porque, como eu disse nos anteriores, a visão dos inimigos é representada por um cone que se projeta na frente deles, né? Então isso torna o game muito fácil mesmo, cara. E outro diferencial que o game tem, né? É que o game não trabalha muito com o combate corpo a corpo, né? Ou seja, com espada, ele é muito mais à distância, né? Com espingardas, rifles. Voltando a falar do furtivo, né? No India eu reclamei que a gente usava muito o assoviar para distrair os inimigos e que a gente dependia muito disso, né? E sempre conseguia passar das fases. Aqui ele continua presente, mas finalmente aqui não ajuda muito, né? Porque grande parte você, além de ter que distrair o inimigo, você tem que cronometrar os movimentos dele, né? Ou seja, pô, vou ter que distrair esse cara aqui e passar rapidão, senão pode dar errado, né? Ele vai virar a não sei quantos minutos. Mais ou menos isso que você tem que fazer, né? Mas claro que você não vai calcular, você vai na intuição mesmo, né? E seja lá como for. A inteligência dos inimigos, cara, continua a mesma coisa. Eles praticamente têm movimentos muito mecânicos, o que é muito fácil de se prever, né? Ainda mais com um cone no meio da cara destacando a visão deles, né? Fica mais fácil ainda, né? Mas o que eu gostei mesmo nesse game, cara, foi que aqui finalmente a gente aproveita os recursos que o game te oferece, né? Por exemplo, ligar para o telefone para poder distrair o guarda, apagar a luz e etc. E chegamos à parte negativa, né? Assim como foi nos dois anteriores, que o tempo de jogatina era algo relativamente curto, aqui a gente sofre do mesmo jeito, cara. Eu levei cerca de 4 horas para zerar, isso é relativamente curto, né? O game ainda assim continua muito repetitivo, apesar das diversas variações, né? É possível jogar com outro personagem que é a Anastasia, como eu já tinha dito, né? Ainda assim tem seu lado ruim, né? Mas ainda assim eu acho que é pouco, cara, comparado com os dois anteriores. Em questão gráfica, como todo jogo dessa trilogia, ele também tem sua característica, né? Apesar dos gráficos do game comparado com o India serem inferiores, né? E nada chamativos, grande parte do cenário é cinza e vermelho, né? Mas é aí que tá, cara. Como eu disse, não é questão de beleza, né? Nesse caso é mais sim questão de característica, né? A gente tem que olhar esse lado nesse game. E tudo faz sentido se você for olhar a história, né? A história verdadeira da Rússia nessa época. Nessa época que o game se passa, né? Foi uma época muito difícil para a Rússia, cara. Teve guerras, teve revolução acontecendo, né? Isso com certeza representa uma época sombria e com certeza muita morte rolou nessa época, né? E é justamente isso que o cenário do game capta, né? Ele é cinza para representar uma época que era escura, obscura, né? E o vermelho representa a violência, representa a matança, o sangue, a morte, né? E isso é foda demais, cara. E eu realmente adorei esse estilo de gráfico, tanto o India, quanto o China, quanto o Rússia, né? Todos eles nessa parte, cara, não me decepcionaram, sem dúvidas. Todos eles são lindos demais. Em questão de áudio, toda a trilha do game é magnífica, cara. Eu não tenho nada a reclamar nessa parte. A dublagem também tá magnífica. O sotaque russo no Nikolai ficou foda demais, cara. Então, nessa parte, como sempre, como de costume, né, em qualquer vídeo de análise, é muito difícil reclamar de uma maneira ruim dessa parte. Bom, pessoal, chegamos à parte de mais importância de todo o vídeo de análise, as notas. Em questão de história, nessa parte eu garanto para vocês que esse game é o que tem o melhor enredo, que tem o enredo mais foda de todos, não só pela sua história, mas pelo lugar que se passa, né, pela época, quando o Império Russo estava em colapso e a Revolução estava no alto, né? Isso realmente é um bom tema para uma história.
e conseguiram, cara, representar bem isso, né? Apesar do game ser relativamente curto, eu ainda assim acho que a melhor nota para a história é 8. Em questão de jogabilidade, a jogabilidade em geral é a mesma vista nos demais games da trilogia, né? E com certeza esse game ele fez jus ao que eu reclamei no primeiro e no segundo, né? Onde a gente tinha diversos recursos para usar e não usava, né? Isso foi mudado aqui. Existem diversas formas de jogar e recursos a se usar. E um dos melhores com certeza é o modo Sniper, cara. Que, mano, é fenomenal. E a melhor nota para jogabilidade é 7,5. Em questão gráfica, como eu disse, os gráficos eles são bonitos, mas inferiores ao segundo game. Porém, como eu disse também, não é questão de beleza, mas sim personalidade, né? De característica. O jeito como os gráficos representam uma época, cara, é incrível. E não precisa de palavras para isso. Você olha para os gráficos do game, né? E vê aquele cinza, vê aquele vermelho, você sente, cara, o que ele tá representando, né? Sem falar que quando você mata um inimigo e vê aquele sangue naquele cenário cinza, realmente isso destaca mais aquela violência, né? E eu acho que a melhor nota para os gráficos é 8, sem dúvidas. Em questão de áudio, nessa parte, muito raramente eu vou falar mal, né? Volto a ressaltar que o game ele possui ótimos áudios, cara, tanto em dublagem quanto trilha sonora, né? E por isso mesmo eu acho que a melhor nota a se dar para o áudio é 7. Bom pessoal, somando tudo chegamos ao número de 30.5, dividindo então por 4, chegamos à nota de 7,5 para o game. Assassin's Creed Chronicles Rússia, assim como os dois primeiros também, são excelentes games de plataforma, muito nostálgico para muitos, né? Oferecem gráficos e jogabilidade muito diferentes e interessantes. A trilogia em si é enjoativa? Sim. O primeiro game é magnífico, o segundo você já enjoa, né? Porém, quando chega no Rússia, cara, é outra história. Há diversos recursos interessantes que te despertam, por exemplo, a Sniper, né? Que é foda pra caralho. E de maneira geral, Assassin's Creed Rússia com certeza é o melhor game dos três. Se vale a pena comprar e jogar o game, sim, com certeza vale e muito. Bom galera, então foi isso, esse foi mais um vídeo aqui pro canal, espero que tenham gostado. Enfim, terminamos essa trilogia de análise, né pessoal. Se você viu esse vídeo e não viu os anteriores, é legal vocês verem, apesar de serem histórias diferentes e não diretamente se ligarem, né? É legal vocês verem justamente pra ver essa diferença entre eles, né? Não somente em jogabilidade, como também em gráficos e história também. E bom, se você gostou desse vídeo e quer receber mais, se inscrevam para não perder nada, deixe seu like para me saber se o vídeo foi tudo ok, e não esqueça de comentar também, que isso me motiva bastante. Beleza, até a próxima com mais e falou!